O conteúdo a seguir tem classificação livre. Agora, na Agro FM, vai rolar aquela... Resenha. Fique por dentro dos principais assuntos do momento. O Resenha está no ar. Sim, o Resenha está no ar a partir de agora, 7h30 desse dia 2 de abril de 2026. Estamos aqui firmes e fortes, superamos o dia da mentira, né? Conseguimos passar por ele. Conseguimos, e eu não caí em nenhuma mentira e não contei mentira pra ninguém. Isso é muito bom. Pois é, eu tô de Continue parabéns. assim, viu? Eu tô de parabéns. Você está se superando também, Camila. Estou de parabéns. Olha, hoje nós vamos continuar falando aqui, convidando pessoas interessantes para falar sobre N assuntos, né? E hoje é uma pessoa que tem muito assunto, né? É uma pessoa que tem muito assunto que a gente costuma dizer aqui, muitas vezes, sempre que a gente traz um cientista, um pesquisador ou um professor, a gente fala da importância da educação e no poder que a educação tem de mudar vidas. E definitivamente nosso convidado de hoje é esse tipo de pessoa. Que ótimo. Faça as honras, então. Gostaria, então, por favor, seja muito bem-vindo, Ramos Júnior. Obrigada por estar aqui conosco. Bom dia a todos. É um prazer fazer parte dessa entrevista e estar aqui conversando com vocês. Ramos, é o seguinte, eu abri aqui falando da importância da educação. E daí, a partir daí, eu queria saber por que, queria que você contasse um pouco da sua história e qual foi o impacto da educação na sua vida. Vamos lá. Meu nome é Ramos Júnior, eu sou natural do pedaço do Paraíso pernambucano, que é o litoral sul de Pernambuco, a famosa praia de Porto de Galinhas. Na verdade, os meus avós fundaram Porto de Galinhas, tá? Um dos meus avós ainda é vivo, com 96 anos. Então, eu nasci numa família humilde de pescadores e sempre acreditei que a educação fosse o meio mais saudável e rápido do ser humano vencer. E eu decidi me superar e vencer por meio da educação. A minha vida nunca foi fácil, né? Afinal, o meu pai, por exemplo, foi quem pagou a minha primeira faculdade, a minha primeira graduação em comunicação social, em habilitação em jornalismo, vendendo peixe. Foi assim que ele pagou a minha primeira faculdade, vendendo peixe. Então, nada foi fácil. Eu fui de degrau em degrau, difícil mesmo, tentando me superar a cada dia por meio da educação. E a minha primeira graduação foi jornalismo. Depois dessa, eu não parei mais. Foi onde quer que eu estivesse, eu não parava de estudar. Eu tive passagens no estado de Pernambuco, eu conheço também um pouco o estado de Mato Grosso, onde eu amo bastante, principalmente Lucas do Rio Verde, que é um município maravilhoso, tá? São Paulo, Roraima, e assim vai. Então, de lá para cá, eu hoje consegui, até o momento, adquirir 53 diplomas universitários. Entre esses 53, são 5 graduações, 45 pós-graduações, um curso técnico, um mestrado e um doutorado. O meu recorde foi homologado no final do ano passado pelo Ranking Brasil, que é o livro dos recordes brasileiros. Quando o meu recorde foi homologado no final do ano passado, eu estava com 52 diplomas universitários. Só que agora, no mês de março desse ano, eu concluí outra graduação, que foi em marketing, e acabei chegando nos 53. Peraí, para tudo agora, que agora eu quero falar que eu tô assim... Primeiro, eu perdi a respiração, queixo caiu, tive que voltar ele pro lugar. Você já disse que o seu vozinho tem 90 e quantos? Meu avô é vivo, um dos meus avós é vivo, ele tem 96 anos. 96 anos. Você tem aí, sei lá, olhando pra você aqui, né? Pra quem não sabe, a gente tá no rádio, mas também tá no YouTube, nas redes sociais, uns 40.
esse lugar que ele mora deve ter um lago da juventude primeiro, né? Porque com essa idade, já ter tantos diplomas e tantas graduações, aí ele deve ter de verdade uns 110 anos. É tipo vampiro, você entendeu? É tipo vampiro. Pois é, e deixa eu te perguntar, a sua família, você falou que seu pai vendia peixe, mas a sua família é uma família acadêmica? Assim, todo mundo estudou bastante, por isso que você veio daí, ou é o oposto disso? Não, Camila, a minha família não é acadêmica, tá? Talvez eu seja um dos primeiros a terminar o ensino superior da minha família mesmo, entendeu? Eu sou filho de um pescador, um comerciante de frutos do mar com uma dona de casa, tá? Então, a minha família paterna, maioria pescadores, trabalhando em Porto de Galinhas e em municípios perto de Porto de Galinhas, e da família da minha mãe, trabalhos como dona de casa ou algo do tipo, trabalhando na agricultura. Talvez eu sou o primeiro da família a ter curso superior, né? Lógico que hoje eu tenho alguns parentes mais novos que eu que terminaram a graduação, como eu tenho parentes que se formaram em educação física, eu tenho uma irmã que é enfermeira, e assim vai, mas são mais novos do que eu. Talvez eu seja o primeiro que tomou essa decisão mesmo. Porque, Camila, se eu tenho um sonho, eu olho ao meu redor. Se nada cooperar para esse sonho, mas eu tenho esse sonho, eu preciso fazer alguma coisa para que ele seja realizado, né? Eu preciso me mover. E nada foi fácil na minha vida e nada continua sendo fácil ainda na minha vida. Eu costumo dizer que todo dia é uma vitória, é uma superação, porque nada até hoje é fácil na minha vida. E cada dia que eu acordo é uma nova batalha, é uma nova luta e uma nova oportunidade de vencer. Eu tenho um filho de 10 anos, ele é o meu principal combustível para que eu realmente vença a cada dia. Eu não tenho outra alternativa a não ser vencer. É vencer ou vencer mesmo. Meu moço, eu fiquei muito curioso e vou te perguntar uma coisa que talvez tenha acontecido na sua vida. Eu imagino que sim, viu, Camila? Quando a gente vai procurar um emprego, a gente leva o currículo, né? Não dá. E nesse currículo a gente entrega a nossa experiência, a nossa graduação. Você já chegou a uma empresa nesse sentido de entregar tudo que você fez e tem como currículo e a pessoa falar, não, eu não quero contratar o seu bairro inteiro, é só você. Isso já aconteceu de levar um choque? Olha, o contratante levou um choque com isso. Olha só, foi até bom vocês fazerem essa pergunta, porque é o seguinte, eu contratei uma consultoria para realmente saber como é que eu devo fazer o meu currículo nesse caso, né? Então, eles me orientaram, tá? E resumiram o meu currículo em 2 páginas, de forma resumida. E uma coisa eu te falo, eu senti que principalmente depois que o meu recorde foi homologado e que eu divulguei, que sempre que eu chego para alguma empresa, mesmo com o currículo resumido e as pessoas já sabendo a minha história, eu sinto que existe um medo de contratação. Existe um medo. Então, é por isso que eu digo que nada na minha vida foi fácil e nem está sendo. Porque até hoje, eu sinto dificuldade de me efetivar. Atualmente, eu faço trabalhos como palestras, dou aulas de comunicação em alguns locais. Agora, efetivar, eu sinto essa dificuldade de uns 6, 7 meses para cá. Porque depois que eu divulguei o meu recorde, depois que eu comecei a entregar esse currículo, mesmo resumido, não entendo. As pessoas falam, olha, seu currículo é muito bom, não vamos contratar porque você não vai ficar muito tempo aqui, a gente sabe que você vai sair, você merece ganhar mais. Aí eu paro e digo, gente, eu sou ser humano igual a qualquer um, preciso trabalhar, tenho compromissos, tenho responsabilidades, visto a camisa de quem me dá oportunidade, então
É isso. Infelizmente, existe esse lado. É o oposto, né? O 880. Quando a pessoa não tem qualificação alguma, fica difícil, né? E no caso do Ramos, porque ele tem muita qualificação, e isso assusta um pouco, né? É verdade. E Não deveria, né, Camila? sabe o que eu acho que é mais interessante nessa história? Há tempos atrás, não muito tempo, eu vi um dono de uma propriedade falando, porque a gente não acha mais peão, porque antes o filho do peão queria ser peão, agora o filho do peão quer estudar. Então eu acho que assim, a maior lição que se vê a partir dele é isso. Meu pai é pescador com orgulho e eu quero dar uma vida melhor para ele e para minha família. E qual que é o melhor? Eu sempre falo, o único jeito de pobre subir na vida é como? É estudando. Estudando, Não é isso? se qualificando. Podemos pro break? É isso. Ô, Ramos, guarda só um pouquinho, a gente vai no break, mas olha, eu já quero deixar a pergunta no ar. Você é do Nordeste, nascido, já contou um pouco da sua história. Hoje você está no Mato Grosso do Sul, é isso? Nesse exato momento, eu estou passando alguns dias na praia, tá? Problema sério, né? Foi visitar a família onde? Porto de Galinhas. Eita, não. Mas eu quero que você me conte do paraíso. depois do intervalo, você vai contar pra gente onde você está atuando, trabalhando e se você tem um ponto fixo ou se você está em transição pelo Brasil, como agora que está na praia. É um problema sério, né, Poxa Camila? vida, que chato, hein? Vamos chamar o intervalo rapidinho, a gente já volta com o restante da nossa entrevista aqui do Resenha de hoje. Você está ouvindo? Resenha. A violência. E aí, pessoal, tudo bem? Tenho um convite para fazer especialmente para você. De segunda a sexta-feira, a partir das 5 horas da manhã, tem o Café Modão. Música boa para os seus ouvidos. E é claro, você tomando aquele cafezinho, preparando-se para o trabalho e as crianças também para a escola. De segunda a sexta-feira, a partir das 5 horas da manhã, tem o Café Modão. Às 7h40, aqui na Agro FM, você tem um compromisso conosco, é o Resenha. Todos os dias a gente traz um convidado com os mais diversos assuntos. Então, das 7h40 às 8h, aqui na Rádio Agro FM, com o programa Resenha. Eu, Camila Brandão e o Super Yankee Ferreira. Vem com a gente, curte muito mais música. Na Agro FM, alegria, prêmios, bom dia. Aproveitando que você já vai estar por aqui, sempre uma entrevista, um bate-papo descontraído, aproveita e fica até às 11 no Show da Manhã. Enquete, sorteio, prêmio, notícia, tudo isso num pacote só na sua manhã mais animada em 102.3. A gente espera você. Se você é um pouco saudosista e também gosta daquelas músicas que tocaram nos anos 70, 80, 2000 e por aí vai, seu lugar... Os principais assuntos do momento. Resenha Agro FM. De volta aqui no Resenha, e hoje estamos falando com o Ramos Júnior, esse cara sensacional que começou com uma vida humilde lá em Porto de Galinhas, foi financiado pelo papai que é pescador e hoje tem muitos, eu disse muitos já ou não? Acho que não disse, Não. mas não o suficiente. Eu tava perguntando antes de ir pro intervalo, onde você tá hoje? Você tá alocado em algum lugar ou você tá rodando o Brasil? Você falou que é palestrante, né, que você dá aulas de comunicação. Como que é isso? Você faz por temporada? Hoje você tem, finalmente alguém olhou pra você e falou assim, não, eu vou te contratar, mesmo que você tenha 150 graduações. 1212. Falei nesse exato momento, eu estou na praia, né? Estou na minha terra natal, que é o litoral sul de Pernambuco, Porto de Galinhas. Até o final do ano passado, eu estava no estado de São Paulo prestando serviço de comunicação em uma emissora de TV, tá? E aí terminou o contrato, eu retornei para Porto de Galinhas, que é a minha base, e aqui eu dei algumas aulas em institutos de qualificação profissional na área de comunicação. Ontem eu estava na capital Recife, onde houve uma
premiação de alguns profissionais da área de comunicação. Eu estava lá nessa apresentação dessa premiação. Hoje à tarde eu tenho uma aula também aqui no Instituto, tá? Mas nada efetivo, tá? E eu não sou ligado, atualmente eu não sou ligado a nenhuma empresa. E eu presto serviços de comunicação a empresas ou a pessoas que se interessem. Repito, depois que eu inventei de espalhar o meu recorde, parece que as coisas ficaram difíceis. E eu fico sem entender, porque quando a gente não tem experiência, a gente precisa ter experiência e formação para entrar no mercado de trabalho. Mas quando a gente tem, de forma exagerada, talvez, a gente sofre também. E eu estou percebendo isso na prática. Eu sou uma pessoa que eu só não conheço o sul do país em relação ao trabalho. Já trabalhei no norte, no nordeste, no sudeste e no centro-oeste. Então, quando perguntam onde eu moro, eu respondo: eu moro onde o trabalho está. Eu moro onde o trabalho está. Entendeu? Por isso que eu estava em São Paulo, vim para cá, dou palestras, dou aula. Se amanhã eu receber uma ligação: Ramos, vem aqui para tal cidade no sul, eu estarei para fazer o que eu possa fazer que se encaixe na minha área, que é a comunicação social, que eu amo tanto, e é uma área que eu não consigo sair. Não adianta, eu já tentei sair da comunicação, mas eu não consigo, é incrível, parece que tá tatuado dentro de mim. Você sabe que você falou que trabalhou numa emissora de TV? Quando a gente vê TV, né, no geral, a gente vê só a parte glamurosa. É aquela história, é os tombos que eu levo, como é que é a cachaça que eu bebo. Ninguém vê, mas só vê os tombos que eu levo, né? Não é o contrário? Enfim. É uma coisa assim. Algo assim. Você tem alguma curiosidade a respeito disso? Aqueles perrengues que a gente passa e ninguém vê? Em relação à televisão ou em relação à Isso. rádio? O que vocês passam? Pode fazer um exemplo de cada, se quiser. O que você quiser. Vamos lá. 90% das minhas passagens em órgãos de comunicação tem a ver com televisão, né? Eu sei como é aquela correria danada, né? Aquela correria danada que é emissora de televisão. Em rádio, vocês sabem melhor do que eu que a imagem entrou no rádio recentemente, não é isso? Agora eu quero perguntar a vocês o seguinte: quando a rádio não tinha imagem, e as pessoas apenas ouviam a voz de vocês, e quando a pessoa via vocês pessoalmente, para vocês se identificarem, como era? A pessoa ligava rápido a imagem, a voz, ou ela se estranhava a ligação da imagem com a voz? Como é isso aí, gente? Eu vou dizer, tem um pouquinho mais de tempo que a Camila no ramo, então eu vou responder por mim. Em vários momentos da minha vida, as pessoas me reconheceram pela voz. Você não é aquele cara lá da rádio? Você não é aquele fulano e tal? Ou então, quando a pessoa vinha até a emissora para retirar um prêmio, para pegar qualquer coisa, e olhar e falar assim: nossa, eu imaginava você tão diferente. Isso já me aconteceu. Com a sogra do nosso colega e amigo Helder, ela olhou pra mim e falou assim: nossa, achei que você tinha 18, que você fosse uma menina, tinha 18 anos. Eu não sei se eu fiquei ofendida, se eu fiquei feliz. Eu agradeci, mentira, eu fiquei feliz. Mas ela ficou meio decepcionada quando me viu. Quando associou o nome à imagem, acho que ela ficou um pouco mais surpresa, assim. E deixa eu te perguntar, aquele perrengue da televisão que você fala: gente, não acredito que isso está acontecendo comigo. E tá acontecendo, você já passou? Eu, por exemplo, quando fiz televisão, eu levei um corridão de uma vaca. E foi bastante desagradável para mim e para a vaca e para o cinegrafista, que a gente teve que correr muito com microfone, com câmera, e ele não conseguiu gravar, porque teria dado uma imagem muito boa. Foi um corridão horroroso. Você já passou por alguma situação assim? Olha, Camila, comigo já aconteceu algumas situações, viu? Uma delas, eu posso dizer que aconteceu em Lucas do Rio Verde, em uma emissora que eu trabalhei, tá? Em Lucas do Rio Verde. Eu lembro que era de madrugada, a gente estava gravando uma matéria, tá?
em relação a, a tráfico, né? E eu sei que perseguiram o carro da reportagem. Acho que era 3 horas da manhã. Perseguiram o carro da reportagem. E a gente ficou numa situação, eu te confesso, isso foi em 2013. Foi em 2013. Eu era 13 anos mais jovem. Então, assim, eu confesso que eu fiquei um pouco com medo, né? Eu sei que quando a gente chegou ali perto da Avenida Mato Grosso, um pouco depois da Igreja Rosa Mística, pararam de nos seguir. Mas eu confesso que eu fiquei com medo, viu? Tem matérias que quem trabalha em televisão faz, que realmente são matérias perigosas. A vaca que o diga, que me perseguiu. Ô Ramos, você já trabalhou em várias emissoras de televisão. Eu pelo menos vi aqui pelo teu currículo que você teve passagem por alguns locais. E onde foi um lugar que você saiu, seja por N motivos, mas você disse assim, puxa, aqui eu gostaria de ter ficado. Tem um ponto desse? Olha só, no Brasil, como eu te falei, a única região que eu não conheço até agora e que eu quero conhecer é o Sul. Eu acabei vendo que o Brasil é muito rico, existe muita beleza, nós temos tudo aqui no Brasil, temos da seca até a neve. É um território maravilhoso, né? Então, eu acho que antes da gente conhecer fora, devemos conhecer o nosso país, que é rico, maravilhoso e completo. Um local onde eu conheci e que realmente eu gostei, eu posso dizer que Lucas do Rio Verde, que eu fui 2 vezes. A minha primeira chegada em Lucas do Rio Verde foi em 2013, tá? Onde eu trabalhei em emissoras de televisão em Lucas do Rio Verde. E aí acabei retornando depois para o litoral sul de Pernambuco. E em meados de 2021 e 2022, esse período, eu também estive aí em Lucas do Rio Verde, fazendo assessorias, tá? Eu gostei muito da cidade porque eu acredito que tem um perfil muito parecido comigo. É uma cidade organizada, é uma cidade que, pelo menos quando eu estive, existem locais que não têm semáforos, mas basta você colocar um pé na faixa de pedestre que as pessoas param mesmo. É uma educação, sabe? Eu gostei muito, são pessoas educadas. A educação em Lucas do Rio Verde também, nas escolas, a estrutura, a limpeza nas ruas, sabe? A beleza natural de Lucas do Rio Verde mesmo, a atmosfera. Então, é uma cidade que eu gostei muito de conhecer. Não é em vão que Lucas do Rio Verde, pelo menos, eu não sei se está entre é a primeira ainda, mas deve estar entre as primeiras em relação a IDH entre as cidades pequenas no estado de Mato Grosso. Pois é, a nossa cidade nos enche muito de orgulho mesmo. Agora me conta uma coisa. Perdão. Entre todos os seus diplomas, qual que é aquele que você falou, nossa, esse foi o mais desafiador de todos, esse como que eu consegui terminar esse trem? Teve algum? Camila, eu acredito que o mais difícil é o primeiro, que é a base. O mais difícil é o primeiro. É o primeiro passo que tem que ser dado. Então, o meu primeiro diploma, como eu falei, foi comunicação social, com habilitação em jornalismo. O primeiro foi a decisão. Foi o primeiro passo, então eu comecei com isso. Depois, eu fui continuando apenas a minha caminhada. Mas eu gostaria de citar um que realmente foi um tanto que trabalhoso, que foram foi o mestrado e o doutorado em psicanálise. Eu fiz lá em São Paulo, pela uma instituição. Então, eu vi que realmente foi muito puxado. A psicanálise, ela é uma área muito ampla. Eu não fiz psicanálise pensando em atuar como psicanalista a princípio. Eu estudei psicanálise primeiro para melhorar a mim mesmo,
para conhecer mais a mim mesmo como ser humano e depois também a ajudar as pessoas que estão perto de mim. E isso me ajuda a ser um ser humano melhor, a ser um profissional melhor, a ser um pai melhor, a ser um filho melhor, e ajuda como ferramenta na minha área de comunicação mesmo. Então, eu acredito que a psicanálise em si também foi um grande desafio. Sem dúvida. Vou fazer mais uma pergunta e vou deixar a última para Camila. A gente já está meio partindo para o final, não ainda, mas daqui a pouquinho. Depois de tanto aprendizado, depois de tanto estudo, depois de tantas áreas que você já atuou, o que falta para você ainda aprender? O que você ainda tem alguma coisa que fala, não, eu quero isso aqui, ó. Nessa área aqui ainda quero me aprofundar mais, fazer mais uma graduação, uma pós, enfim. Existe algum desejo ainda? Eu tenho o desejo de ser recordista mundial. Não pela vaidade, mas sim para que aqueles que estejam ao meu redor saibam que tudo é possível para aquele que crê e aquele que decide. Eu jamais serei melhor do que ninguém, de jeito nenhum. Eu só quero atingir esse recorde, repito, não por vaidade, mas que as pessoas saibam que qualquer pessoa pode chegar onde quer. Simples. Ponto final. Não existe A melhor do que B, nem B melhor do que A. Todos nós somos iguais e a gente pode chegar onde a gente quiser, dependendo da nossa determinação e da nossa fé. Ah, pois é. Então, Ramos, eu queria que você deixasse, por favor, uma sugestão para quem queira começar na comunicação e também suas redes sociais, caso alguém queira te seguir. A minha sugestão, meu conselho para quem está começando é sempre olhar para frente, tá? Não olha para o lado, não tem medo e dá o primeiro passo mesmo, com toda a vontade e dá o teu melhor. E tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sonha, pode ser realizado, pode acontecer. Depende muito de você, tá? Para quem desejar me seguir nas redes sociais, é Ramos Júnior TV, tá? Isso aí tanto é para Instagram, como canal no YouTube, TikTok também, as demais redes sociais. Ramos Júnior TV. Maravilha, Ramos. Muito prazer te conhecer aqui. Tivemos assim um bate-papo muito gostoso. Vamos ver se a gente traz você em outras oportunidades para falar sobre a nossa comunicação, principalmente, que é essa coisa tão gostosa, né? Esse oferecer de conhecer pessoas diferentes como você e saber que estamos aqui com um recordista nacional de diplomas e graduação no Brasil. Isso é maravilhoso. Muito obrigada, Ramos. Espero que a gente se encontre dentro em breve. Agradeço, gente. Um abraço. Bom dia. Valeu, um abraço para você também. É muito interessante. Eu confesso que eu nem sabia que existia esse ranking de pessoas. Eu sei que existe lá o Guinness, que fala sobre um monte de assuntos, mas não tinha parado para pensar nisso. Graduação, que esse daí também entra, né? Então, olha, eu de novo quero dar os parabéns a todo mundo que se dedica a estudar. E de novo, eu já tô falando isso 1000 vezes nesse programa, aos professores. Muito obrigada a todos os professores, desde os bem pititicos até pós-doc, enfim. Então tá bom. Você volta às 11, você eu promete? Volto com as mais gostosas. Então tá bom, eu venho daqui a pouquinho, depois do intervalo, junto com você nessa quinta-feira, dia 2 de abril. Segura aí, já a gente tem mais. Por hoje é só. Amanhã tem mais resenha aqui na Agro FM.